Depois de termos estudado o pensamento, a vida de São Cirilo de Alexandria, devemos então falar agora do Concílio de Éfeso, que necessariamente está muito unido ao contexto histórico da vida desse grande padre da Igreja, São Cirilo de Alexandria. Então vamos aprofundar na aula de hoje, dar continuidade na aula de hoje, aquilo que nós vimos ao estudar um pouco do nestorianismo e também da vida de Cirilo de Alexandria. Antes disso, coloco uma premissa, que são os precedentes do Concílio de Éfeso. Em primeiro lugar, a escola antioquena, ou mais do que uma escola propriamente dita, uma tradição teológica exegética antioquena, que teve como representantes Deodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia, que contra o apolinarismo enfatizavam a substancialidade das duas naturezas de Cristo, chegando até, em casos extremos, como nós vemos em Nestório, afirmar dois filhos. Essas duas naturezas, a tradição antioquena, ela tem essa tendência mais divisiva das duas naturezas de Cristo. Não que a divisão das naturezas em si seja algo errado, algo herético, muito pelo contrário, depois o Papa Leão, no Tomus ad Flavianum, na carta ao patriarca Flaviano, vai explicar que em Cristo as duas naturezas se mantêm intactas, completas, a natureza humana e a natureza divina, não se confundem, não se misturam, não se anulam, mas, digamos, também não se separam, como fazia o nestorianismo, dividiam as duas naturezas e colocando essa consubstancialidade nas naturezas, ou seja, afirmando dois filhos. Essa doutrina dos dois filhos, um filho de Deus e outro filho de Maria, foi condenada no Sínodo Romano, no Concílio Romano, do ano 382, onde o Papa Damaso vai condenar essa dupla filiação, aqueles que dizem que existe um filho de Deus e depois o filho de Maria, colocando dois filhos no Cristo. Então o cânon sexto do Concílio de Roma, do ano 382, vai dizer: anatematizamos, ou seja, excomungamos, aqueles que afirmam dois filhos, um antes dos séculos e outro nascido da Virgem depois da encarnação. Então, um nascido eternamente no seio do Pai e outro nascido temporalmente no seio da Virgem. Isso daí é herético, colocar dois filhos. Existe um só filho. Maria gerou o filho único do Pai. Portanto, existe em Cristo uma só pessoa, a segunda pessoa do Verbo. Então o Concílio Romano vai condenar aqueles que colocam dois filhos. Nós cremos em um só. O Filho de Deus é o mesmo, o Filho da Virgem. A doutrina de Nestório, ela era contra a Theotokos, a mãe de Deus, dizer que Maria é mãe de Deus. E nesse slogan, por assim dizer, ele popularizou a teologia antioquena. Então Nestório acode ao Papa Celestino enviando-lhe algum dos seus sermões, onde fala que Maria não é Theotokos, ou seja, não é mãe de Deus, mas é Christotokos, a mãe do Cristo. Veja como Nestório tem uma tendência divisiva a separar, a colocar dois filhos, o Filho de Deus e o Filho de Maria. Então Maria é mãe somente do Cristo, não mãe da pessoa do Verbo, que é a única pessoa que nasceu em Maria, não são duas pessoas. Então o Papa Celestino convoca um sínodo em Roma, no ano 430, para avaliar essa questão e coloca Cirilo, patriarca de Alexandria, como delegado para solucionar o problema nestoriano. Cirilo, então,
neste mesmo ano, em Alexandria, convoca também um sínodo e escreve os 12 anatematismos contra Nestório, né? Aqui é o grande problema que vai causar muita polêmica com os bispos, sobretudo ali do contexto antioqueno, de tradição antioquena, esses 12 anatematismos de Cirilo que nós tínhamos visto, né? Porque esses anatematismos usam expressões, poderíamos dizer, imprecisas sobre as duas naturezas de Cristo. Cirilo não nega que Cristo seja verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas ao expressar que em Cristo existe uma só pessoa, ele usa termos como mia physis, né, uma natureza, ou essa renosis physique, ou seja, essa união física, essa união natural em Cristo, como se as duas naturezas se fundissem numa coisa só, né? Então são termos imprecisos que os antioquenos imediatamente perceberam ali e criticavam Cirilo por causa disto, né? Os anatematismos de Cirilo não serão aprovados no Concílio de Éfeso e, inclusive, Cirilo vai abandonar os anatematismos depois, né, na fórmula de união com os antioquenos, depois do Concílio de Éfeso. Então, visto que a situação estava complicada para Nestório, ele pediu ao imperador Teodósio II a convocação de um concílio. Estabeleceu-se a data de Pentecostes do ano 431, que caía num dia 7 de junho. Agora, chegada a tal data, ainda faltavam muitos bispos orientais, sobretudo os antioquenos, e também a delegação pontifícia, né, do Papa não havia chegado. Mas, visto que demoravam para chegar, naquela época havia muita dificuldade de comunicação, né? Não era como hoje, que a comunicação praticamente é em tempo real, é imediata, né? Acontece algo do outro lado do planeta, imediatamente já temos notícia aqui. Pois então Cirilo começa a sessão sem a presença dos antioquenos e também dos delegados pontifícios, né? Cirilo abre o concílio no dia 22 de junho. Participaram cerca de 200 bispos. Em uma só sessão, aprovaram a segunda carta de Cirilo a Nestório, onde ele explica, né, a comunicação das propriedades divinas e explica também que em Cristo existe uma só pessoa, que as duas naturezas estão unidas nessa única pessoa do Verbo, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Portanto, Cirilo aí ensina na segunda carta a Nestório a união hipostática das duas naturezas, estão unidas na hipóstasis, ou seja, na pessoa do Verbo, né? O Concílio de Éfeso aprova a segunda carta de Cirilo, onde se afirmava então a união hipostática do Verbo e Maria como Theotokos, mãe de Deus, né? Porque ela é mãe da única pessoa, né, que é a segunda pessoa da Trindade. Os bispos faltantes chegaram no dia 24 de junho e, capitaneados por João de Antioquia, né, o patriarca de Antioquia, condenaram Cirilo e Mênon de Éfeso, que tinham começado o concílio sem eles, né? Depois houve, né, depois dessa condenação, esse problema com os antioquenos, que tinham chegado tarde, tinham visto que já tudo tinha acontecido, né? Os delegados do Papa Celestino chegam ainda muito mais tarde, no dia 10 e 11 de julho, e confirmaram a condenação de Nestório, uma segunda sessão, por assim dizer, um prolongamento dessa sessão. Na terceira sessão, depuseram o patriarca de Antioquia e outros 34 bispos orientais que não aceitaram o concílio de Éfeso. Uma quarta sessão foi estabelecida entre os dias 22 e 31 de julho,
onde proibiram outro credo senão o credo de Nicéia. E em agosto, Teodósio II decidiu depor Nestório, Cirilo e Mênon, e rejeitava outras decisões. Contudo, quando a carta de Teodósio chegou a Éfeso, Cirilo já havia partido para Alexandria, né? E nunca teve efeito essa carta do imperador. Unicamente Nestório foi exilado, né? Devido à sua condenação dogmática. Então isso aconteceu, né? Cirilo, na primeira sessão, já com os bispos, esses 200 bispos aprovam definitivamente, condenam Nestório. É reconhecida essa segunda carta como dogmática, que explica a união hipostática, que explica a comunicação das propriedades humanas e divinas em Cristo, onde explica também o dogma mariano da Theotokos, da maternidade divina. Mas, digamos, né, depois se fazem essas seguintes sessões disciplinares por causa da rejeição dos antioquenos, né? Esse problema com os antioquenos só foi solucionado no ano 433, onde o patriarca Cirilo, né, de Alexandria, e o patriarca João, de Antioquia, assinaram uma fórmula de união, onde Cirilo renunciava àqueles 12 anatematismos contra Nestório, né, por causa da imprecisão da linguagem, e João, de Antioquia, aceitava Maria como Theotokos. Em definitiva, aceitava o concílio de Éfeso. Isso solucionou este cisma incipiente que estava ali, né, gerando esse cisma entre, sobretudo, a igreja alexandrina e a igreja antioquena, né? Então, os antioquenos aceitam o concílio de Éfeso. Nos cânones que nos chegaram, no cânon primeiro, temos a condenação do pelagiano Celestio, né? Condenação do pelagianismo na figura de um seguidor de Pelágio, Celestio. Os cânones segundo até o quinto é a condenação da doutrina nestoriana. E no cânon sexto se fala sobre a autoridade do concílio de Éfeso. Nas outras sessões, então, foram feitos esses decretos disciplinares, um decreto sobre o credo, onde se proibiu acrescentar, modificar o credo de Nicéia, né? Então, provavelmente aqui, ou os padres do concílio de Éfeso não conheciam o credo de Constantinopla I, que é absurdo pensar isto, né? O concílio de Constantinopla I teve um alcance imenso no cristianismo antigo. O que se deve entender é que o concílio de Constantinopla I, né, do ano 381, redigiu um credo, mas os padres de Éfeso entenderam que o credo de Constantinopla I não modificou o credo de Nicéia. De fato, né, nós vemos ali que o credo de Éfeso explicou, né, melhor o credo de Nicéia, e portanto foi um desenvolvimento orgânico, harmônico da mesma fé, não alterou, não modificou a fé de Nicéia, mas explicou melhor, aprofundou na mesma fé de Nicéia, e portanto manteve o homoousios, por exemplo, né, Cristo é consubstancial, né, o Filho é consubstancial ao Pai, né? Então os padres de Éfeso, eles reconhecem que o credo de Constantinopla I dá continuidade, aprofunda, não modifica, não altera o credo de Nicéia, né? Porque seria absurdo pensar que os padres de Éfeso não tivessem conhecimento do credo de Constantinopla I, que foi, digamos assim, um concílio importantíssimo no final do século IV, divulgadíssimo, conhecidíssimo em todo o Império Romano, né?
aqui nós temos a definição sobre a fé de Nicéia, né, desse decreto. Diz assim: tendo lido estes documentos, o Santo Sínodo, né, de Éfeso decreta que não é lícito a ninguém propor, redigir ou compor uma nova fé, além da qual foi definida pelos santos padres reunidos em Nicéia, com o Espírito Santo. Né? Isso é o que tem feito a Igreja sempre. Né? Ou seja, a fé que a Igreja Católica propõe é sempre a fé de Nicéia, mas a Igreja vai aprofundando no conhecimento de Nicéia. Não modifica a Nicéia, não altera, não deturpa a Nicéia, mas aprofunda, como fizeram o Concílio de Constantinopla I, o Concílio de Éfeso, o Concílio de Calcedônia, e assim sucessivamente todos os concílios ecumênicos ao longo da história da Igreja. Né? Então não se trata de uma nova, de uma alteração, mas de um aprofundamento do Concílio de Nicéia, uma explicitação, né, uma compreensão melhor do Concílio de Nicéia, não uma alteração. Né? Aqueles que ousam compor uma fé diferente da de Nicéia, ou apresentá-la ou propô-la àqueles que desejam converter-se ao conhecimento da verdade, ou do helenismo, ou do judaísmo, ou de qualquer heresia, se são bispos ou clérigos, devem ser considerados como impedidos, né? Bispos impedidos do episcopado, né? Eles devem cessar, ter esse interdito, né? Estão interditados do cargo do episcopado, e os clérigos da sua dignidade eclesiástica. Se são leigos, devem ser anátema, ou seja, separados da comunhão, excomungados. Né? Então os bispos e clérigos devem ser depostos, e os leigos devem ser ali excluídos, né? Ou seja, excomungados. Então esse foi o decreto sobre a fé de Éfeso. Né? Aqui não tenho tempo para continuar aprofundando essa definição de fé, mas digamos assim, em síntese, o resumo que eu quero comunicar é justamente isso. Né? Os padres de Éfeso entendem que nem sequer Éfeso modifica a Nicéia. Né? Éfeso explicita melhor a fé de Nicéia, a fé no Filho. Né? Portanto, a questão da Theotokos, da maternidade divina de Maria, na verdade, é uma questão cristológica. Né? É a compreensão da união hipostática, a união das duas naturezas na única hipóstase, na única pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Trindade. É uma questão de compreensão da comunicação das propriedades, como as propriedades da natureza humana se comunicam, se intercambiam, né? Eu posso predicar características, as propriedades humanas, a natureza divina e vice-versa, sem nenhum problema em Cristo, porque não são dois filhos, duas pessoas, é uma só pessoa. A mesma pessoa que nasceu eternamente, né, que é gerada eternamente pelo Pai, é a mesma pessoa que foi gerada no tempo, no seio da Virgem Maria. Né? Então, Éfeso não trata de uma fé nova da de Nicéia, mas muito pelo contrário, aprofunda a fé de Nicéia. E a Igreja Católica tem feito isso ao longo dos séculos. Né? Não propõe nada diferente daquilo que foi proclamado no Concílio de Nicéia. Então, depois do Concílio de Éfeso, houve a fórmula de união, onde Cirilo, em certo sentido, ele renuncia àqueles anatematismos, aquelas expressões que ele tinha usado de mia physis, por exemplo, uma natureza, e aqui se fala dessas duas naturezas, esse duo physeus renosis, a união das duas naturezas. Né? E ele aceita também outro termo que era muito caro à tradição antioquena, falar da pessoa como prosopon. Né? Não tanto como hipóstasis. Hipóstasis, o termo, vamos dizer assim, é um termo forte, né? Enquanto que prosopon
para os alexandrinos soava como algo muito fraco, né? Porque o prosopon, a etimologia da palavra, significa aquilo que está diante da vista, né? Ou seja, uma aparência, uma figura, é quase um semblante, uma exterioridade, né? Que aparece, que se manifesta, que se apresenta, prosopon, né? Mas ele aceita que em Cristo existe um só prosopon como sinônimo de hipóstase, prosopon, hipóstasis, né? Tanto que na tradição oriental, ainda hoje, é utilizado, né, prosopon ou hipóstasis indistintamente, né? Uma só prosopon ou hipóstasis. Uma só, que nós, na língua latina, dizemos persona, uma só pessoa e duas naturezas em Cristo Jesus. E a fórmula de união diz assim: confessamos, portanto, que o nosso Senhor Jesus, único Filho de Deus, então essa expressão aqui é muito querida a Cirilo e a tradição alexandrina, que é uma tradição mais unitiva, um único filho, não são dois filhos. É Deus perfeito e homem perfeito. Aqui entra a parte mais antioquena. Perfeito homem, perfeito Deus, né? Composto de alma e corpo racionais. Aqui é uma afirmação contra Apolinário de Laodiceia, que colocava em Cristo não colocava uma alma racional em Cristo. Gerado do Pai antes dos tempos, segundo a divindade, nascido para nós e para nossa salvação no fim dos tempos da Virgem Maria, segundo a humanidade, né? Então, em Cristo nós temos dois nascimentos, isso sim, nasceu do Pai eternamente, nasceu da Virgem no tempo, mas não temos dois filhos, temos dois nascimentos, um eterno, outro temporal, mas temos um só filho. Ok? Dois nascimentos, mas um só filho. Que ele é consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, né? Aqui a tradição antioquena se unindo, se harmonizando com a tradição alexandrina, seguindo o concílio de Nicéia, né, que fala da consubstancialidade do Filho. O Filho é consubstancial ao Pai, e aqui acrescenta que, segundo a natureza humana, que é perfeita em Cristo, ele é consubstancial a nós, né, da mesma natureza humana nossa. Tendo tido lugar a união das duas naturezas, então aqui vai contra aquele termo impreciso de Cirilo no anatematismo, contra Nestório, que ele fala de mia physis, uma só natureza, né? Ou fala de renosis physicae, a união natural. Aqui não, ele fala de união de duas naturezas. Por isso confessamos um só Cristo, um só Filho, um só Senhor, né? Então, aqui outra vez se enfatiza a unidade da pessoa na hipóstase, ou seja, um só Filho, um só Cristo, não são dois filhos, dois Cristos. De acordo com este conceito, e portanto, desculpe, né? Aqui, outra vez, né, entra em jogo a tradição alexandrina. Vejam que essa fórmula de união é uma harmonização muito bem equilibrada entre a tradição antioquena e a tradição alexandrina. De acordo com este conceito de união sem confusão, confessamos que a Santa Virgem é mãe de Deus, é Theotokos, pois o Deus Verbo, tendo-se encarnado e feito homem, uniu a si por esta concepção o templo que assumiu dela. Olha só aqui outra vez uma união, digamos, do vocabulário alexandrino e antioqueno. Então, se proclama Maria como Theotokos, se fala que esta união sem confusão, né, de Cristo, onde as duas naturezas se unem, mas sem confundi-las. Mas, por outra parte, usa aqui um termo muito querido à tradição antioquena, que é chamar a humanidade de Cristo de templo,
o templo do Senhor, né? O templo do Verbo. Uniu a si, por esta concepção, o templo que assumiu dela. Quanto às expressões evangélicas e apostólicas relativas ao Senhor, sabemos que os teólogos têm considerado alguns comuns, ou seja, relativos ao único prosopon, outros têm nos distinguido como pertencentes às duas naturezas, né, do ofísio. Ou seja, aquelas expressões dignas de Deus têm se referido à divindade, aquelas mais humildes à sua humanidade, né? Então, como trechos dos evangelhos, tem algumas expressões que se devem atribuir à natureza divina, outras atribuir à natureza humana, né, de Cristo. Isso já tinha sido explicado por Santo Atanásio um século antes na carta a Serapião de Tumis. Nas cartas a Serapião, Santo Atanásio vai explicar que às vezes o evangelho dizem frases, mas Cristo está falando enquanto homem, às vezes fala enquanto Deus. Por exemplo, quando diz que o Pai é maior do que eu, né? Então, aí está falando enquanto a sua natureza humana. Ou quando ele diz, né, que certas coisas nem o Filho sabe, somente o Pai, né? Então ele está falando enquanto natureza humana. Mas quando ele revela coisas futuras, fala da palavra de Deus, está, né, como homem. Essas duas ações não são ações separadas em Cristo, né? Estão unidas na única pessoa do Verbo. Portanto, então, vimos, né, um pouco do Concílio de Éfeso, ainda há muitíssimas coisas para falar, aprofundar, mas me pareceu aqui que o fundamental, o núcleo da discussão ali do Concílio de Éfeso e da sua compreensão, da sua correta compreensão, fica evidenciado aqui nesta aula, que serve também como um complemento da aula que tivemos sobre São Cirilo de Alexandria e o problema do nestorianismo.